Josué 16. O território que, em sorte, caiu aos filhos de José, começando no Jordão, na altura de Jericó, e no lado oriental das águas de Jericó, vai ao deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel. De Betel, sai para Luz, passa ali ao limite dos Arquitas até Atarote, e desce rumo ao ocidente, ao limite de Jaflete, até ao limite em Bet-Horon, de baixo e até Gezer, terminando no mar. Assim, alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. Foi o limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, no oriente, Atarote, Adar, até Bet-Horon de cima. E vai o limite para o mar com Micmetate, ao norte, de onde torna para o oriente até Taanate-Siló, e passa-se por ela ao oriente de Janoã. Desce desde Janoã a Atarote e a Naarate, toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapuã vai o limite para o ocidente, ao ribeiro de Canaã, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Mas as cidades que se separaram para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades com suas aldeias, não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer. Assim, habitam eles no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém sujeitos a trabalhos forçados. Josué 17. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, o qual era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve Gileade e Bazã. Os mais filhos de Manassés também tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer, e os filhos de Semida. São estes os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filho, mas só filhas, cujos nomes são estes: Maclá, Noá, Oglá, Milca e Tirza. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, segundo o dito do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés, no meio dos seus filhos, possuíram herança. Os outros filhos de Manassés tiveram a terra de Gileade. O limite de Manassés foi desde Asser até Mictemate, que está a leste de Siquém, e vai este limite, rumo sul, até os moradores de En-Tapuã. Tinha Manassés a terra de Tapuã. Porém, Tapuã, ainda que situada no meio do limite de Manassés, era dos filhos de Efraim. Então, desce o limite ao ribeiro de Canaã. As cidades, entre as de Manassés ao sul do ribeiro, pertenciam a Efraim. Então, o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim ao sul, Manassés ao norte, e o mar é seu limite. Pelo norte, tocam em Asser, e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar e em Asser tinha Manassés a Bet-Seã, e suas vilas, Ibleão, e suas vilas os habitantes de Dor, e suas vilas os habitantes de Endor, e suas vilas os habitantes de Taanac, e suas vilas e os habitantes de Megido, e suas vilas, a região dos 3 outeiros. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus persistiam em habitar nela. Terra que sucedeu tornando-se fortes os filhos de Israel,
Sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram de todo. Então o povo dos filhos de José disse a Josué: por que me deste por herança uma sorte apenas e um quião, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Disse Josué: se és grande o povo, sobe ao bosque e abre ali clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Então disseram os filhos de José: a região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm seus carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Sean e suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Falou Josué à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas. Porém, a região montanhosa será tua, ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e até as suas extremidades será todo teu, porque expulsarás os cananeus, ainda que possuem carros de ferro e são fortes. Josué 18. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos, que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei 3 homens, para que eu vos envie. Eles se disponham e corram a terra e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos, e se tornem a mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território, ao sul, e a casa de José no seu, ao norte. Em 7 partes fareis o gráfico da terra e mostrareis a mim, para que eu aqui vos lance as sortes perante o Senhor vosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança da além do Jordão, para o oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Dispuseram-se, pois, aqueles homens e se foram, e Josué deu ordem aos que iam levantar o gráfico da terra, dizendo: ide, correi a terra, levantai-lhe o gráfico e tornai a mim. Aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, os homens, passaram pela terra, levantaram dela o gráfico, cidade por cidade, em 7 partes, num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou a sorte em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra, segundo as suas divisões, aos filhos de Israel. Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o território da sua sorte caiu entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu limite foi para o lado norte, desde o Jordão. Subia ao lado de Jericó, para o norte, e subia pela montanha para o ocidente, para terminar no deserto de Bet-Avém. E dali passava o limite à Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul. Descia a Atarote e Adar, ao pé do monte que está do lado sul de Bet-Horon de baixo. Seguia o limite e tornava ao lado ocidental, para o sul do monte que está de frente de Bet-Horon, para o sul, e terminava em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Este era o lado ocidental. O lado do sul começava na extremidade oriental de Kiriat-Jearim e seguia até a fonte das águas de Neftoa. Descia o limite até a extremidade do monte, que está de frente do vale dos filhos de Inom, ao norte do vale dos Refaíns, e descia pelo vale de Inom, do lado dos Jebuseus, para o sul, e baixava a En-Rogel. Volvia-se para o norte, chegava a En-Semes, de onde passava para Gililote,
que está de frente da subida de Adomim, e descia a pedra de Boã, filho de Ruben. Passava pela vertente norte, de fronte da planície, e descia a planície. Depois passava o limite até o lado de Bet-Oglã para o norte, para terminar na baía do Mar Salgado, na desembocadura do Jordão, ao sul. Este era o limite do sul. Do lado oriental, o Jordão era o seu limite. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, nos seus limites em redor, segundo as suas famílias. As cidades das tribos dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Oglã, Emeques-Queses, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofrã, Quefar, Amonai, Ofni e Gaba. Ao todo 12 cidades com suas aldeias. Gibeão, Ramá, Beerote, Mispá, Sefira, Moza, Requém, Irpeel, Talará, Zelá, Elef, Jebus. Esta é Jerusalém, Gibeá e Quiriate. Ao todo, 14 cidades com suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias.